Bem, pessoal, a gente vai continuar aqui falando dos gráficos de controle, tá? Em específico da análise de desempenho dos gráficos de controle para média e para amplitude, ok? Então, esse desempenho, primeiramente, ele vai ser calculado com base no conceito de alarme falso, tá? E o que seria essa ideia? O desempenho vai estar associado à capacidade em detectar perturbações no processo, tá? Então, nesse estudo de desempenho, é importante para determinar o plano amostral, o N e o H, né? Ou seja, o plano amostral que será coletada a amostra, o tamanho da amostra e a amplitude entre as coletas, né? Então, a gente naturalmente pega os limites e coloca três desvios padrão para mais, né? E para menos, tá? Essa quantidade obviamente não é obrigatória, mas ela é recomendada devido a uma forte proteção contra alarme falso, né? Então, dependendo do custo envolvido na amostragem ou nos prejuízos ocorridos quando o processo está fora de controle, pode-se aumentar ou diminuir o número de desvios padrão, né? Então pode botar para 3.1, 3.1, 3.2, 2.5 e por aí vai, né? Então esses parâmetros, o N, o H e o L, são flexíveis, tá? Para cálculo de desempenho, a gente vai considerar o gráfico de controle como um teste de hipótese. De que forma? A cada intervalo de tempo H, né, a gente vai testar se essa hipótese está de acordo com a tabela 5, ou seja, o processo está sob controle contra não está, né, que também pode ser interpretado como processo ajustado contra processo desajustado. Processo centrado no valor-alvo, né, contra não centrado, processo livre de causas especiais ou processo sob a influência de causas especiais, e de forma mais técnica, mi igual a mi0 contra mi diferente de mi0. E pela notação, esse mi0 vai ser o valor alvo. Então, a cada intervalo h, né, que vai no total, no final, compor a minha amostra de tamanho m vezes n, né, eu vou ter um teste de hipótese que eu quero saber se aquela amostra, né, naquele instante, o processo está ou não sob controle, tá? Então a gente vai considerar a variável aleatória x, que é a característica da qualidade, né? E alguns autores sugerem utilizar o valor-alvo, outros, caso não conheçam, né, se não conhecerem o processo, utiliza a média das médias, né, o x barra barra. Quando o miséria é desconhecido, estimamos, né? Então acabei de falar aqui, no caso da média, vai ser a x barra barra. Então, por se tratar de um teste de hipótese, o procedimento que vai ser o gráfico de controle, ele vai estar sujeito àqueles dois tipos de erro, né? O erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, né? Então, por exemplo, o erro do tipo 1, né? Tá aqui o alfa, rejeitar H0 quando ela é verdadeira, e o erro do tipo 2, que é o beta, vai ser aceitar ou não rejeitar H0 quando na verdade ela é falsa, ok? Então a decisão correta é o menos alfa, né? Que é aceitar, não rejeitar dado que ela é verdadeira e rejeitar dado que ela é falsa, né? Então, associado ao CEP, tem-se que o erro do tipo 1 significa considerar o processo estar fora de controle, dado que ele não está, ou seja, erroneamente, né? E o erro do tipo 2 significa considerar o processo sob controle erroneamente, ou seja, considera que ele está dado que ele não está, certo? Então, são os dois tipos de erro traduzido aqui no contexto, traduzidos no contexto do CEP. Então, o alfa está associado especificamente ao alarme falso. E o beta, que é o erro do tipo 2, associado à não detecção, né? Essas probabilidades podem ser representadas como, olha só o alfa, é a probabilidade do erro do tipo 1. Então, rejeitar H0, dado que ela é verdadeira. Então, o que é que eu vou rejeitar H0? Né? Eu vou ter os limites de controle, né? Então, pela notação, eu vou ter um intervalo aqui entre o limite superior e o inferior. E a média, que é o que vai ser monitorada, não pertence aos limites de controle, ou seja, a média está abaixo do inferior ou acima do superior. Também poderia escrever dessa forma, que é o que está aqui embaixo. Então a média está abaixo do inferior ou, união, a média está acima do superior, dado que o processo está sob controle, ou seja, o Mi vai ser estatisticamente igual ao Mi0, que é o valor-alvo, né? Já o beta, que é a probabilidade de não detecção, vai ser o que? O processo pertence aos limites de controle, tá vendo? Dado que o Mi é diferente de Mi0, por isso que o nome é não detecção. E aqui é alarme falso. Por que alarme falso?
Porque ele diz aqui que o processo não está sob controle. Então, é aqui a probabilidade de estar fora de controle, dado que de fato está. Por isso que é alarme falso. Da não detecção, a gente considera que o processo está sob controle quando ele não está. Então, não detecta que o processo está fora de controle, ok? Então, o poder do gráfico vai ser definido por 1 menos beta, então isso não vai mudar, né? Esses conceitos são equivalentes, né, no teste de hipótese. E a gente vai destacar inicialmente que as causas especiais não alteram o desvio da variável aleatória x. A gente está considerando aqui um desvio a priori na média, ok? Quando H0 é verdadeiro, o processo é isento de causas especiais. Então, que é o ideal que todos estejam sob controle, né? Porém, existe, logicamente, o erro de acontecer o erro do tipo 1, que é o alfa, né? Então, a gente vai ter a probabilidade de cair um item fora de controle, mas o processo não está fora de controle, né? Como é que eu vou representar essa probabilidade? A gente vai considerar um L qualquer, o padrão é 3, né? Mas a gente pode colocar 2, 3, 3,1 e por aí vai. Então, a probabilidade do tipo 1, né, vai ser a probabilidade da média estar abaixo do limite inferior ou acima do superior, dado que μ igual a μ0. Mas quem é o limite inferior de controle? Vai ser o μ menos L sigma de x barra. Mas, professor, aqui não seria x barra barra? Seria, mas considerando que o processo está sob controle, né? Então, aqui eu vou colocar μ0, ok? Então, e aqui, né? União x barra maior do que a média, né? O valor alvo, mais L sigma de x barra. Então, como aqui existe independência, né? Eu posso quebrar essa probabilidade de união com uma soma dessas probabilidades. Então, aqui, ó, a probabilidade da média estar abaixo do inferior mais acima do superior, ok? Então, substituindo, quebrando e substituindo aqui no sentido de padronizar, eu vou ter, ó, x barra menos μ0 sobre sigma de x barra. Ou seja, estou padronizando, subtraindo de μ0 e depois dividindo tudo por sigma de x barra. Então, fazendo isso dos dois lados, eu vou cortar aqui, né? Vai sobrar somente o L. E mais, do mesmo jeito, aqui eu vou ter o L também sobrando aqui. Então, a probabilidade do erro do tipo 1 vai se resumir ao alfa de a probabilidade de Z menor do que menos L, mais a probabilidade de Z maior do que L. Então, vai ser a probabilidade de Z estar abaixo de menos 3 desvios padrão, ou de Z estar acima de 3 desvios padrão, ok? No caso de 3, né? Então, o risco está diretamente associado ao fator de largura do intervalo. Se o L igual a 3, que é o padrão, né, o alfa vai ser igual a 0,0027, ok? Então, o que significa isso? Esse 0,0027 é a probabilidade, tá, de eu ter um ponto além dos limites de controle, ou seja, acima do superior ou abaixo do inferior, dado que o processo está sob controle, né? Então, a chance de acontecer um ponto além dos limites, dado que o processo está de fato, né, fora de controle, é muito baixa, né? Ou seja, se eu tiver um ponto, você vai monitorando o processo diariamente, tiver um ponto perdido em várias e várias amostragens, aí você pode considerar aquilo como alarme falso, porque ele é descrito nessa probabilidade, né? Considerando 3 desvios padrão, né? Bem como se o L igual a 2, o alfa vai ser igual a 0,0455, né? Então aqui, ó, se o processo estiver sob controle, né, considerando que ele está sob controle, a chance de cair um ponto além dos limites é muito baixa, né? Então a gente chama isso de forte proteção contra alarmes falsos, né? Então estão aí os comandos, né, para chegar naqueles dois valores. E quanto menor o fator de largura, maior será o risco de ocorrer um alarme falso. Lógico, se você está reduzindo o intervalo, né, para 2, 1,5, 2,5, você vai estar reduzindo, né, esse intervalo. Então, naturalmente, a chance de ter um ponto ali vai aumentar, né? Basta pensar na distribuição normal, considera de menos, sei lá, menos 4 a 4. Se você está com 3, você está pegando uma densidade muito baixa nos dois extremos da cauda. Se você faz isso, a densidade aumenta. Então é natural que essa probabilidade vai aumentar, já que essa posição aqui é de normalidade, né? Então tá aqui o exemplo. Ó.
Na ocorrência de um alarme falso, né, a linha média vai ser igual a μ0, né, então está aqui o processo, os limites de controle, né, o superior e o inferior, né. Aqui a linha média, centrada no valor alvo, e aqui a distribuição, né, considerando a distribuição normal, né. Então é como eu falei, se você, aqui são os três desvios padrão, né. Se aqui eu tiver um estreitamento, esses limites vão estreitar aqui um pouquinho. Então, naturalmente, a densidade vai aumentar e como a probabilidade vem com uma integração, né? Então, naturalmente, vai aumentar essa probabilidade se você estreitar os limites. Então, durante o período que o processo permanece estável e ajustado, a região em vermelho, né, representa a probabilidade da média cair fora dos limites de controle. Tá? A distribuição do número de amostras que antecedem um alarme falso vai ter esse formato aqui. Então, para quem não lembra, é uma distribuição, né, geométrica com parâmetro θ, né, no caso aqui especificamente vai ser o alfa. Então, a gente calcula a probabilidade de ocorrer um alarme falso e coloca, né, nesse indicador que é a distribuição geométrica, que é alfa vezes 1 menos alfa elevado a x menos 1 para x maior ou igual a 1. Né? Então, x vai seguir uma distribuição geométrica de parâmetro alfa, lembrando que esse x vai ser a distribuição do número médio de amostras, ou do número de amostras até a ocorrência de um sucesso, ou no caso de um alarme falso. Né? Então, o valor esperado de x, esperança de x é igual a 1 sobre alfa. Então, o que é que isso significa? Né? Em média, a gente vai ter 1 sobre alfa amostras até a ocorrência do primeiro alarme falso. Né? Então, esse vai ser o primeiro indicador de desempenho, NMA, F, ou seja, número médio de amostras até a ocorrência do primeiro alarme falso. Se eu considerar o L igual a 3, eu vou ter 1 sobre aquele valor de 0,0027 aproximadamente, me fornecendo 370, ou seja, eu vou ter em média 370 amostras médias até a ocorrência de um alarme falso, ok? Um número relativamente alto. Então, o gráfico de controle, como eu falei, oferece uma forte proteção contra alarmes falsos, né? E esse é um indicador de desempenho, e quanto maior for esse indicador, melhor o desempenho do gráfico. Ou seja, quanto maior o NMAF, mais amostras eu necessito que o processo que apareça um alarme falso, né? Então, apesar desse desvio depender, né, o desvio de sigma de x bar depender do tamanho amostral, essa probabilidade alfa depende apenas do L, né? Então aqui eu tenho alguns valores, né, de L, ó, e aqui de NMAF, né, o contrário, né? Se eu tiver um desvio padrão, eu vou ter 3,15 de NMAF. Se eu tiver 3, vai dar 370,40. Se eu tiver 2, o L igual a 2, eu vou ter quase 22 amostras. Né? Então, como eu falei, à medida que a gente estreita, né, o limite de controle, eu vou ter uma redução, né, do NMAF. Professor, não era aumento? É aumento da probabilidade. Como a média, a esperança da distribuição geométrica é 1 sobre essa probabilidade, se você aumenta a probabilidade, você reduz a média. Né? Então estão aí os comandos para mostrar isso, de forma teórica. Quanto ao poder do gráfico, né, o gráfico de x barra, o poder vai ser dado por 1 menos beta, em que beta é a probabilidade do erro do tipo 2. Né? Ou seja, a gente vai considerar H1 como sendo verdadeira, ou seja, o processo está fora de controle. Tá? Então, no caso, é como se a ideia estivesse sinalizando a presença de causas especiais, ou seja, se o processo não vai estar centrado no valor-alvo, então ele vai ter causas especiais. Né? Quando esse deslocamento é pequeno, nem sempre isso acontece. Então, a gente vai expressar esse deslocamento em torno da média original ou do valor-alvo como sendo esse formato aqui. Ó. Mi1, né, que vai ser, por exemplo, Mi igual a Mi0 se ele estiver centrado no valor-alvo. Mi diferente de Mi0 se não estiver centrado no valor-alvo. Mas diferente quanto? Então, eu posso considerar, em vez de Mi diferente de Mi0, considerar Mi0 igual a um Mi1 qualquer. Quem é esse Mi1? Vai ser Mi0 mais um delta vezes sigma 0. Ou seja, ele vai estar contando o número de
desvios padrão em torno desse μ0 e esse valor vai ser dado por delta, tá? Ou seja, delta vai ser igual a μ1 menos μ0 sobre sigma. Ou seja, o número de desvios em torno de μ0, né, que eu vou ter contando em torno de μ0, né, que é o valor alvo. Então, por exemplo, se esse delta for igual a 1,5, rapidamente a média cairá fora dos limites de controle, né? Então, é só substituir o delta por 1,5. Supondo que a média desse processo se deslocou para um μ1 qualquer, o poder do teste vai ser calculado por P de GC, que é igual a 1 menos a probabilidade do erro do tipo 2, ou seja, 1 menos beta. Então, se é 1 menos beta, e beta é a probabilidade de ele estar sob controle dado que não está, então 1 menos beta vai ser a probabilidade de estar fora de controle dado que μ igual a μ1, né? 1 menos beta. Então, ó, x barra abaixo do limite inferior ou x barra acima do limite superior, ok? Então, a ideia é a mesma ideia, padronizando, né? Então, a gente vai ter, como são independentes, quebra essa união pela soma dessas probabilidades. Então, aqui, ó, x barra menor que o limite inferior e aqui x barra maior que o limite superior, né? Só que o μ não é mais μ0. O μ agora vai ser igual a μ1 e o μ1 é dado em função de μ0. Tá aqui. Então, é só substituir, ó. μ0 menos L sigma de x barra menos μ1. E quem é o μ1? Aí μ0 mais delta sigma 0, né? Substitui tudo. Aí quem é o sigma de x barra? Sigma 0 sobre raiz de n, né? Substitui. Então aqui, ó, substituindo, eu vou ter a probabilidade de z, isso aqui tudo vai ser z, né? Aqui eu vou cortar o μ0 com o μ0. Posso colocar aqui o sigma 0, o sigma de x barra igual a sigma 0 sobre raiz de n, né? Então faço essas operações. Ou o sigma 0 igual a raiz de n vezes sigma de x barra, tanto faz. Então aqui, ó, sigma de x barra ele vai ser cortado, né? Colocado em evidência e vai ser cortado com o do denominador. Eu vou ter que o poder do grafo de controle vai ser, ó, a probabilidade de z menor que menos L menos delta raiz de n, mais a probabilidade de z maior que L menos delta vezes raiz de n. Então, enquanto na probabilidade do erro do tipo 1 eu depende apenas do L, aqui eu vou depender do L, né, que é o fator de largura, do tamanho da amostra e do quanto ele se distanciou, né, em termos de desvio padrão do valor alvo, né. Então, de forma equivalente, a mesma ideia a gente vai utilizar também aqui a distribuição geométrica. Então, a gente vai ter o número de amostras que antecedem ao alarme verdadeiro, né. É uma distribuição geométrica com base no parâmetro que é o poder do teste, tá? Então aqui, ó, substituindo e fazendo essa variação, eu vou ter aqui o delta, né? Variando de 0,5, 1,5, 2 até o 3. Então aqui, ó, com 3 desvios padrão, né? Ó, n igual a, n igual a 4 e o L igual a 3, variando só o delta. Eu vou ter isso aqui, ó, para 0,5, o valor vai ser 43,89. O que é que isso significa? Em média, eu vou ter aproximadamente 44 amostras, né, que ele vai apresentar para a gente um alarme verdadeiro. E o que é alarme verdadeiro? Ele vai detectar que o ponto está fora de controle, dado que de fato ele está fora de controle. Então ele vai nos dar a probabilidade de detecção que um ponto está fora de controle, certo? Aqui para o delta igual a 1, L igual a 3, variando o n, ó, vou ter esses valores, não influenciam tanto, né, como o delta, né? Então o delta, à medida que eu aumento o delta aqui, ó, se eu aumento o delta de 0,5 para 1, eu praticamente detecto na sexta amostra, né? Rapidamente eu detecto. Então aqui eu tenho algumas variações feitas no R, né? E aqui está a ideia do alarme falso em termos gráficos, né? Então aqui, ó, aqui eu tenho um limite de controle superior, aqui o inferior e aqui a linha média centrada no valor zero. Só que a distribuição dos dados, vejam só, em vez de ela estar centrada aqui no valor
em zero no valor alvo, ela se deslocou para mais, no caso. Poderia ser para mais ou para menos, só uma ideia. Então, se desloca para mais ou para menos, naturalmente, essa área rachurada aqui, se eu deslocar muito, ela aumenta. Então, essa probabilidade de ter um alarme verdadeiro aumenta. Isso é lógico. Então, quanto maior o meu deslocamento, mais rápido o teste detecta um alarme verdadeiro, ou seja, um ponto fora de controle, dado que o processo de fato está fora de controle, né? Então, analisando esse poder, a gente vai ter em relação a esse deslocamento, a gente percebe que quanto maior o deslocamento, maior será a probabilidade de detecção, lógico. Quando aumenta o tamanho da amostra, ele também passa a detectar mais rápido e é lento para detectar pequenas perturbações. Se tiver uma perturbação muito pequena, vai demorar a detectar. Faz sentido isso? Faz. Ou seja, se eu, em vez de deslocar aqui a metade, aqui, como está o exemplo aqui, eu deslocaria só um pouquinho aqui, é um valor infinitesimal, então praticamente não ia ter muita diferença, o valor ia continuar muito baixo, né? Então, só evidenciando isso. Sim, e aqui está o gráfico do poder para algumas variações de n, né? Para o n igual a 2, 3, 4, 5, 6 ou até 9. Então, logicamente, ó, vai ter um decaimento aqui, quanto maior o tamanho da amostra, né, mais rapidamente ele detecta e atinge o poder igual a 1. Né? Então, bem intuitivo isso, né? Alguns gráficos alternativos ao gráfico da amplitude vai ser a próxima aula, né? Então eu vou parar por aqui. Então vocês focam nesse desempenho e depois vocês vão ver a aula, né, dessa parte de gráficos alternativos.